vamos iniciar agora a terceira videoaula da disciplina de Eletrônica Analógica do curso de Automação Industrial. Nessa videoaula vamos falar sobre os transistores. Existem dois tipos de transistor, o transistor bipolar de junção e o transistor de efeito de campo, que são os FETs. Nessa videoaula vamos falar dos TBJs, que são os transistores bipolar de junção. Vamos dar a definição do TBJ, falar um pouco sobre os circuitos de polarização do TBJ e das aplicações desse transistor. O transistor foi uma das principais inovações do século XX, sendo um dos responsáveis pela revolução tecnológica das últimas décadas. O transistor veio para substituir as válvulas. Antigamente, os computadores eram compostos por válvulas, sendo que as válvulas eram frágeis e muito pesadas, fazendo com que os computadores ocupassem umas salas inteiras e fossem muito pesados, né? Com a invenção do transistor, que substituiu as válvulas, os computadores puderam ficar mais portáteis. Por isso que hoje em dia nós temos celulares e os PCs que são utilizados por todos nós. Então, por isso, devido a esse desenvolvimento da tecnologia, é que o transistor é considerado uma das principais inovações do século XX. O transistor TBJ possui três terminais, denominados de coletor, base e emissor. Ele é formado por duas junções PN, uma junção PN entre a base e o emissor e uma junção PN entre a base e o coletor. Os dois tipos de transistores que tem são tipo NPN e tipo PNP. No tipo NPN, a base está ligada a um material tipo P e o coletor e emissor ao material tipo N. No tipo PNP, a base está ligada ao material tipo N e o coletor e emissor estão ligados ao material tipo P. O funcionamento do TBJ depende de como essas junções base-emissor e base-coletor estão polarizadas. Nesse circuito, vemos que as duas junções estão polarizadas diretamente. O terminal positivo da fonte B1 está ligado na base, que é tipo P, e o terminal negativo ligado no emissor, que é tipo N, fazendo com que a região PN fique polarizada diretamente. Entre a base e o coletor, essa região também está polarizada diretamente. A fonte B2, o positivo da fonte B2 está ligado na base e o negativo da fonte B2 está ligado no coletor. Quando as duas junções PNs estão polarizadas diretamente, há um fluxo de corrente intenso nas duas junções. Outro tipo de polarização, chamado polarização reversa, que é quando as duas junções estão polarizadas reversamente. Podemos ver que o sentido das fontes B1 e B2 foram invertidos, fazendo com que a junção base-emissor esteja polarizada reversamente e a junção base-coletor também esteja polarizada reversamente. Nesse tipo de polarização, há apenas uma pequena corrente que circula no transistor. Dependendo da aplicação, podemos dizer que essa corrente é zero. A terceira forma de polarização é a polarização direto-reversa, onde a junção base-emissor está polarizado diretamente e a junção base-coletor está polarizado reversamente. Nesse tipo de polarização, uma pequena corrente na base resulta numa corrente bem maior entre o coletor e o emissor. Podemos ver no sentido da fonte que a fonte B1, o positivo, está ligado na base e o negativo no emissor, fazendo com que a junção base-emissor esteja polarizado diretamente, enquanto que a fonte B2, o negativo da fonte é que está ligado na base, fazendo com que ela esteja polarizada reversamente. Esse gráfico, chamado de curva característica do transistor, ilustra bem essas três formas de operação. São também chamadas de regiões de operação do TBJ. Na região de corte, é a região em que as duas junções estão polarizadas reversamente. Nela, como explicado anteriormente, a corrente no coletor é próximo de zero. A região de saturação é a região onde a junção base-emissor e base-coletor estão polarizados diretamente. Nessa região, a corrente do coletor chega no nível maior de corrente e a tensão coletor-emissor é próximo de zero. Podemos ver aqui o gráfico, o eixo da abscissa é a tensão entre o coletor e o emissor, e o eixo da ordenada é a tensão no coletor.
Quando alternamos a operação entre o corte e a saturação, utilizamos o transistor como chave. Na região de corte não há corrente, a corrente é zero, ou seja, é uma chave aberta, e na região de saturação, a corrente é a corrente máxima, que simboliza uma chave fechada. A terceira região de operação é a região linear. Na região linear é onde a junção base-emissor está polarizada diretamente e a base coletor reversamente. Nessa região, a corrente do coletor é algumas vezes a corrente da base, né, uma constante. Você vê que de acordo com a corrente da base, vale de 10 microampere, 20, 30, 40, a corrente do coletor vai aumentando linearmente com esses valores. O símbolo do transistor, NPN e PNP, estão representados na figura. A região da base é sempre essa que está ligada a essa reta perpendicular, que fica no meio do transistor. A região do terminal do emissor é simbolizado por uma seta. Se a seta estiver saindo do terminal do emissor, simboliza um transistor NPN. Se a seta estiver entrando, simboliza um transistor PNP. E a direção dessas setas indicam também o fluxo de corrente. Então, podemos ver que no NPN, a corrente da base chega ao transistor, a corrente do coletor também, e a corrente do emissor está saindo do transistor. Já no tipo PNP, a corrente do emissor está entrando no transistor, e a corrente de base e coletor estão saindo dos terminais do transistor. Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, que diz que as correntes que chegam em um nó são iguais às correntes que saem do nó, podemos chegar nessa primeira equação, que ela é importante na resolução de análise de circuitos com transistor. Como a corrente, analisando o PNP, a corrente da base está entrando e a do coletor está entrando, e apenas a do emissor está saindo, então podemos afirmar que a corrente do coletor mais a corrente do emissor é igual à corrente da base. Essa relação também é válida para a análise do PNP. E na região de linear, que vimos na curva característica, onde a corrente do coletor é uma constante vezes a corrente da base, essa constante é chamada de beta. Esse beta depende de cada transistor e ele está disponível no datasheet. Então, quando você pegar um transistor, você tem que olhar o datasheet para analisar qual é esse valor de beta, ou seja, qual o ganho de corrente que ele vai dar entre a corrente da base e a corrente do coletor. Pode ser da ordem de 100, 400, varia muito esse valor, de transistor para transistor. Então, nesse circuito, temos um exemplo de polarização do transistor chamado de emissor comum. Esse circuito emissor comum, o nome se deve ao terminal emissor estar ligado no terra, né, o negativo das fontes. Para analisar esse transistor, observamos que ele tem duas malhas, uma malha na entrada e uma malha na saída. Então, analisamos cada uma por vez. Analisando a malha da esquerda, que é a malha da entrada, onde tem a base, e utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, né, se for analisar uma malha fechada, a soma das tensões são iguais às quedas de tensão ao longo da malha. Então, podemos ver que a tensão que está alimentando a base, que é chamada aí de UBB, ela é igual à queda de tensão no resistor RB, que é RB vezes IB, mais a queda de tensão da junção base-emissor. Como essa junção base-emissor é uma junção PN, polarizada diretamente, lembrando lá de diodo, essa junção ela tem uma queda de 0,7 volts, que é aquela mesma tensão de joelho lá da curva do diodo de silício. Então, essa é a relação da malha de entrada. A tensão da base, tensão UBB, é igual a RB vezes IB, que é a queda de tensão no resistor, mais UBE, que é a queda de tensão na junção base-emissor. Analisando a malha de saída, que é a malha do coletor, a malha que fica aí à direita do circuito, e fazendo a mesma relação utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, podemos chegar na equação, né, que a tensão UCC, que é a tensão que está alimentando, está polarizando o circuito, é igual a RC vezes IC, que é a queda de tensão no resistor, mais UCE, que é a queda de tensão entre o coletor e emissor. Trazendo aqui um exemplo prático, né, com valores para essa análise de polarização emissor comum, temos aí um exemplo onde o beta é igual a 100 e ele pede para determinar a corrente do coletor.
A tensão, o BB, que é a tensão da base, a tensão de polarização do coletor, o CC é igual a 15, são iguais a 15 volts. A resistência na base é igual a 500 kΩ, lembrando que esse quilo significa 10 a 3, e a resistência do emissor é 1,5 kΩ. Então, pegando a fórmula da análise da malha de entrada, temos que a tensão de 15 volts vai ser igual à resistência da base vezes a corrente da base, que dá 500 vezes 10 a 3, porque é 500 kΩ, vezes IB, mais a queda de tensão base-emissor, que é 0,7. Isolando o IB nessa fórmula, obtemos que a corrente na base é 28,6 microampere. O micro, lembrando, significa 10 a menos 6, então é 28,6 vezes 10 a menos 6 ampere. Com o valor da corrente da base, podemos utilizar o beta para descobrir a corrente do coletor. Então, a corrente da base é beta vezes a corrente do coletor é beta vezes a corrente da base. Com isso, a corrente do coletor vai ser 100 vezes 28,6 vezes 10 a menos 6, que dá 2,86 miliampere, né? Que é 2,86 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, com isso, chegamos na corrente do coletor, fazendo análise da malha de entrada e a relação entre corrente do coletor e corrente da base no circuito. Outro circuito de polarização, também utilizado, muito comumente utilizado em transistores, é esse circuito divisor de tensão. Podemos ver que a diferença dele para o anterior são a quantidade de fontes. Com o anterior, nós utilizamos uma fonte para alimentar a base, para polarizar a base, e outra fonte para polarizar o coletor. Aqui, apenas com uma fonte, polarizamos os dois, a base e o coletor. Nesse circuito é representado por UCC. Para iniciar a análise, precisamos obter a tensão na base, né? A tensão UB. Essa tensão na base do resistor, podemos ver que ela é igual à tensão no resistor R2. Então, utilizando a fórmula do divisor de tensão, vemos que a tensão no resistor R2 é igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes a tensão total, que é o CC. Com isso, obtemos a corrente no emissor. A corrente no emissor pode ser obtida pela tensão que está em cima do resistor RE dividido por ele. A tensão que está no resistor RE vai ser a tensão na base, que é o R2, menos a queda de tensão base-emissor, e dividindo esse valor pela resistência do emissor, vai dar a corrente do emissor. Como a corrente da base é muito pequena, podemos considerar que a corrente do emissor é igual à corrente do coletor. Com isso, obtemos a fórmula da corrente do coletor, que seria o UCC, que é a fonte de polarização, menos UCE, que é a tensão coletor-emissor, dividido por RC mais RE, resistência do coletor mais a resistência do emissor. Uma das aplicações do transistor é quando ele opera como amplificador de sinal. Nesse circuito, podemos ver que o sinal de entrada entra na fonte, representada pela fonte UBB, ele vai ter um ganho de tensão em cima do resistor da carga, que é o resistor RL. Esse tipo de circuito é muito utilizado em amplificador de áudio, né, nas caixas de sons, nos receptores de sinais de telecomunicações, quando o sinal chega com uma tensão muito baixa, precisa ser amplificado. Então, tem uma série de aplicações. Se você observar a parte central do circuito, ele é igual ao circuito de polarização por divisor de tensão que acabamos de observar. O que ele tem a mais são a parte de acoplamento do sinal. O capacitor C1 e capacitor C2, chamados de capacitores de acoplamento, eles servem exatamente para ligar esse sinal alternado, que é o sinal de entrada, e o sinal de saída ao circuito. Ele faz uma isolação entre a parte contínua, a polarização CC, e a análise CA do circuito. O capacitor C3 está em paralelo com o resistor do emissor. Ele é chamado de capacitor de bypass. O capacitor, esse capacitor C3 de bypass, ele serve para quando estivermos fazendo a análise CC do circuito, que é a análise contínua, ele funciona como um circuito aberto. Então, a corrente passa apenas pelo resistor R3. Já na análise CA, alternado, o capacitor funciona como um curto, fazendo com que o resistor R3 não entre na análise do circuito.
Então, esse circuito aí que vocês estão vendo é uma das aplicações do transistor, do TBJ, utilizado principalmente na aplicação de amplificação de sinal. Um dos exemplos é a amplificação de sinal de áudio. Outra aplicação do TBJ é quando ele opera como chave. Nessa operação, ele alterna entre a região de corte e saturação. Na região de corte, podemos considerar que a tensão, o BB, é igual a zero, fazendo com que a resistência, que a tensão na resistência do coletor seja zero também, ou seja, a carga está desligada, não há passagem de corrente. Na região de saturação, que a chave está fechada, utilizamos uma tensão, o BB máxima, fazendo com que ele opere na região de saturação e a tensão no resistor RC seja igual à tensão de alimentação, o CC. Lembrando que na região de operação, uma forma de você analisar, na região de saturação, uma forma de análise é considerar a tensão coletor-emissor igual a zero. Com isso você vai ter a outra operação dele. Uma pergunta que pode surgir, né? Por que eu vou utilizar o transistor em vez de usar uma chave normal, para ligar e desligar? A resposta para isso é que a chave mecânica que você liga e desliga, ela é mais lenta, e ela pode gerar alguma faísca, algum transitório que seja indesejado. Já você utilizar o transistor como chave, a operação pode ser mais rápida, entre ligar e desligar. E o comando para ligar e desligar pode vir de um microcontrolador. Você coloca a tensão de saída de 5 volts para a chave estar fechada, tensão de 0 para a chave estar aberta. Uma dica de projeto, se você for utilizar o TBJ como chave, é utilizar sempre o resistor da base 10 vezes maior do que o resistor do coletor. Então, se você usar o resistor da base de 10 kΩ, tem que usar no coletor um resistor de 1 kΩ. Então, com isso, encerramos a nossa terceira videoaula sobre transistores bipolares de junção. Espero que vocês façam as atividades que estão no fórum. E na aula presencial vamos fazer alguns circuitos práticos utilizando o TBJ. Muito obrigado.